Muito bem, eu quero te convidar hoje a essa jornada que eu estou anunciando já de semana após semana, a jornada de curar o coração, né? Curados para curar. Esse material aqui você vai ter, eu espero, muito apoio da nossa parte aqui, mas vai envolver o coração de cada um de nós. As minhas mensagens, nesses 8 semanas vão ser para discípulos, assim, para aqueles que decidiram, como eu falei nas últimas semanas, assim, eu quero seguir Jesus, eu quero andar com Ele. E se você não tem essa decisão no seu coração hoje, eu quero te convidar a você dizer assim: eu quero ser um discípulo, eu quero seguir a Jesus, quero andar atrás dele, né, conforme Ele vai me dando. Esse material eu vou te dar ele num resumo em PDF, para você conversar no grupo familiar. Então você vai ter lá um PDF, até se quiser imprimir, dá para preencher lá um questionáriozinho, só para lembrar a sua memória. No final vai ter as respostas, para você não ficar na dúvida. E no grupo familiar podermos orar. Toda a ministração no final, ela vai ter uma oportunidade para você fazer o seu diário, para você parar e escrever para Deus. Por exemplo, hoje eu esqueci no último domingo, então essa semana acumulou um pouquinho lição de casa. Não é lição de casa, é um despertar para você crescer. Então, a tarefa, por exemplo, eu quero incentivar hoje, como já devia ter feito na semana passada, você escrever uma declaração de amor ao Senhor Jesus. 4 minutos. 3 minutos, 4 minutos, se escreve. Por que você ama Jesus? Tudo que Ele tem lhe feito na vida e por que você é grato e assim por diante. Quando você terminar, dá uma paradinha e, como eu tenho ministrado, você vai perceber os pensamentos que vão fluir do seu coração. Eu peço que você escreva o que Ele vai lhe dizendo. Escreva, vai escrevendo, não fique analisando, escreva. Depois que você percebeu que Ele concluiu, aí você lê o que você escreveu. E você vai ficar surpreendido com o falar dele na sua vida. Então, as ministrações que eu vou estar compartilhando com vocês, inclusive, se você quiser, eu tenho falado, né, dos últimos meses, tenho traduzido esse livro, que é quase que um manual. Eu tenho ele em PDF para você, gratuito. Então, a única condição é que você não passe adiante, que você fique com você, né? Que é um material que está em desenvolvimento, né? Então, você tem essa oportunidade de poder ler, e ele é um manual praticamente assim de cura do coração. Como todas as verdades da palavra de Deus, elas só vão ter efeito se você fizer, se você tomar ações em cima do que você vai estar ouvindo e percebendo. Então, prepare aí o seu coração, e o ponto de partida é que Deus ama você. É o que eu procurei falar para você o mês todo de fevereiro. Deus ama a sua vida, incondicionalmente. Ele não impõe condições. Eu te amo só se você. Ele ama, né? Esses dias eu estava um pouquinho por baixo, assim, desanimado, e lendo ali sobre Paulo, e às vezes vendo como Paulo... Alguns dos que trabalhavam com ele tinham abandonado ele. E às vezes, como pastor, abrindo o coração um pouquinho aqui para você, a gente tem um sentimento assim de, com o tempo a gente é descartado. Foi bom enquanto durou, tipo aquele... eu recebi, agora eu vou procurar outro caminho. E a gente se sente, né, assim, um sentimento de ser descartado. E aí, vendo isso na vida de Paulo, isso me assusta um pouquinho, porque Paulo também ele cita nomes, né, Demas, Himeneus e outros assim. E aí Deus começou a falar comigo, como eu tenho ensinado para vocês aqui. E ele disse mais ou menos assim: eu sou amor. Essa é a minha identidade. E o meu destino é amar pessoas. Se eu não amar as pessoas, eu estou me traindo a mim mesmo. E aí Deus falou comigo: você é amor.
Porque o meu Espírito habita na sua vida, o meu amor foi derramado na sua vida, a sua identidade é amor. E se você não amar pessoas, você está traindo a sua própria identidade. Que nem diz a rapaziada, toma. E me consolou, me confortou e recebi o amor dele sim sobre a minha vida. E aí ele sempre faz me lembrar aquilo que o Alexandre diz, da onde me tirou. E da história dele. Isso quebrantou meu coração. Hoje estou até assim um pouquinho quebrantado, até recebi a notícia agora que a Michelle e o Pedro foram para o hospital. O bebê está para nascer aí, a Silvia acho que vai me dar um gás daqui a pouco. Glória a Deus, aproveito para disparar uma oração do coração, né? Então, o primeiro capítulo, o primeiro tema, a primeira ênfase é que Deus cura as nossas vidas, cura o nosso coração a partir da identidade dele, a partir do amor dele pela sua vida. Ah, se nós entendêssemos, quer dizer, se nós não dá para entender, tem que receber esse amor. A razão não consegue, ela trava. As coisas de Deus, como nós vamos ver, elas são coisas do coração. E essa luta entre mente e coração, nós vamos alinhar ela. Vamos parar de brigar, mente e coração. Amém? E vamos trazer para um lugar de descanso, um lugar de ministração da parte de Deus. E hoje nós vamos estar ministrando o primeiro tema, que é como ministrar eficientemente a um coração ferido. Eu já tenho falado com você sobre isso no tempo, mas eu entendi que precisaria dar mais uma revisada junto com você, para consolidar bem o teu coração. Porque é uma questão de comunicação, nós precisamos entender como Deus se comunica conosco. E algumas coisas básicas tem aqui. E o versículo-chave para nós é esse versículo aqui. Diz assim, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando eu era jovem, adolescente, eu via as pessoas nessa saga de achar a fonte da vida, né? Tinha o Spielberg e sei lá, outros que fazem filmes, né? Que tem o Indiana Jones, que vai encontrar lá um lugar que o ser humano quer a fonte da vida. Aonde que eu vou beber da água e não vou envelhecer mais? Aonde que eu vou beber da água e ter superpoderes? Meio que o ser humano é fissurado nesse entendimento de achar a fonte da vida. E a boa notícia, onde é que está essa fonte? Essa fonte está no seu coração. No meu coração? Está mais perto do que você acha. A saga de alcançar o seu coração é quase que um Indiana Jones, que você vai descobrir esse processo e as lutas que acontecem até você conseguir chegar, os segredos e os códigos que você vai precisar usar em cada passo para chegar a essa fonte da vida. E o interessante é que as Escrituras dizem assim, mais do que tudo, né, sobre tudo, o que se precisa guardar é o coração. Mais do que todas as coisas que se tem. Você tem seguro de vida? Você tem seguro para o carro? Você tem seguro residencial? E às vezes a gente assegura as coisas físicas. Mas e o teu coração? A aplicação, quanto investimento nós temos colocado para que, sobretudo, a gente possa guardar o coração. E eu tenho percebido, meditando meses sobre isso, que o seu e o meu coração, ele é muito sensível. Ele é quase que uma esponja, que qualquer coisa que se dá lá, ele toma. Por exemplo, uma pessoa fala alguma coisa, seu coração já toma aquilo como verdade e já reage em cima daquilo e já quer tomar decisões de vida em cima daquilo, porque tocou o coração de alguma forma, tocou a fonte da vida. E a fonte da vida, ela é tocada em determinados momentos, não é em toda hora, tem uma linguagem específica que o seu coração ele percebe. Quando ele percebe essa linguagem, ele reage. Mais do que tudo, guarda o seu coração. Com relação ao seu cônjuge, com relação aos seus filhos, com relação aos seus pais,
com relação ao próprio Deus, com relação a si mesmo, mais do que tudo, guarde o seu coração. E o coração, se fosse para definir o que é o coração, eu lendo e estudando um pouquinho, se fala muito no subconsciente. E eu tenho a impressão, ainda não tenho uma convicção, tenho uma impressão, que o nosso coração é o subconsciente. E aqui você tem uma definição de pessoas que estudaram. O coração, ele encoberta ou está escondido dentro do nosso coração as atitudes, as motivações, os traços de caráter. No seu coração estão as suas crenças, se elas te limitam ou não te limitam nas suas decisões. Sabe aquelas reações espontâneas que às vezes nós temos? Eu não sei, eu não consigo. É coisa do coração falando, não é coisa da razão. O coração, ele reage conforme as informações e as imagens que ele tem lá dentro, ele vai reagindo e essas crenças, elas determinam. Às vezes, por que e aí vem perguntas, né? As perguntas. Você já falou assim, pare de sentir desse jeito, por que você está entristecido, por que você está raivoso? Está no trânsito e de repente está explodindo de raiva, não é para tanto, por que disso? Porque você se sente oprimido quando você sabe que você é abençoado. Porque que eu sei que eu sou justiça de Deus, mas eu ainda me sinto miserável, eu não sou ninguém, ainda falo às vezes, você é o burro. Porque que eu não consigo me libertar dos vícios. Eu sei, mas no fundo eu faço. Eu sei que é pecado, mas depois eu tenho que pedir perdão de novo e volta e fica aquele círculo vicioso. Por quê? Por que eu não consigo vencer as explosões de raiva que tenho? Por que às vezes coisas me irritam e me tiram do sério? São perguntas que você vai perceber e no processo que nós vamos caminhando você vai ter respostas. E aqui eu queria fazer um parênteses. Esse texto aqui mexeu muito comigo quando eu decorei ele, e eu acho que eu ministrei de uma forma errada no passado. Eu precisava alinhar um pouquinho. A Bíblia diz aqui em Jeremias 29, e ele no contexto está falando da pessoa que confia em Deus e da pessoa que confia em si mesma. E ele faz um comparativo. Na pessoa que confia em si mesmo, daí no versículo 9 ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A decisão decorrente disso aqui, eu não posso confiar no meu coração, eu só confio na minha razão. E aí entrei pelo cano. Aí eu não consegui mais discernir as coisas na vida, porque as fontes estão no coração. Se o meu coração, a minha fonte é toda enganosa, estou lascado. Mas o que é o coração enganoso? No contexto, é um coração que está ferido, um coração amargurado, um coração orgulhoso. Um coração que tem ídolos dentro dele. Nós já trabalhamos isso um pouquinho esses dias, sobre os ídolos do coração. Né? Quando você tem ídolos no coração, né? Eu não vou entrar mais adiante. Aí, como é que a gente se entende com o coração? Como é que a mente e o coração vão se entender? É uma questão de comunicação, é aprender a linguagem. É aprender como o coração fala e como o coração observa as coisas e como a nossa mente observa. E qual a função da mente em relação ao coração. Isso é uma coisa interessante. Os dois foram dados por Deus para trabalhar juntos, amalgamados assim. Só que com o pecado, houve uma disrupção aqui. E a mente tenta dominar o coração e tenta dominar o coração e afastá-lo de Deus. E o coração, quando ele se converte, o que me impede de receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? É minha mente, é minha lógica, os meus argumentos. Então, o meu coração, ele não consegue, mesmo ele diz, vamos. Não, mas o que vão dizer? Não, eu quero entregar minha vida a Jesus. Não, mas não. E ele bloqueia o coração.
Qual é a linguagem do coração para que nós possamos entender, para que a nossa mente ela entre em descanso e comece a perceber esse mover? Então, a linguagem do coração é essas 4 que eu já falei e vou repetir hoje contigo aqui. Tem a ver com fluir, com a imaginação, com emoções e com a meditação. São as 4 características. Junto com tudo isso, nós poderíamos ainda colocar o tema fé. A fé é o que viabiliza, a fé é o que nós precisamos hoje para acessar o nosso coração e permitir que esse fluir seja alinhado com a vontade de Deus. Então, tudo é uma questão de linguagem, de entender a linguagem para poder curar o coração. Se não entender a linguagem do coração, não vai conseguir curar o coração. Não adianta dizer para o meu coração, você não pode sentir desse jeito. Ele diz, não entendo o que você está falando. Não, você não pode sentir deprimido. Você não pode sentir raiva. Você é um crente. Você não sabe disso. Mas o coração responde, mas aqui dentro está sujo aqui dentro. E a minha reação sempre vai ser de raiva. Você não vai conseguir me vencer com teu argumento. Precisa falar com a minha linguagem. E a linguagem do coração, então, quando você entende e percebe ela, você vai perceber que a primeira característica dessa linguagem é o fluir, é o que o Senhor Jesus diz. Do seu interior fluirão rios de água viva, do seu coração. O Senhor, quando fala ali em Jeremias, ele diz que ele quer nos tirar, e ele fala isso em Ezequiel, fala isso em vários lugares, que ele quer tirar o nosso coração endurecido, todo machucado, feridento, para dar um novo coração, um coração agora que seja voltado para Ele, que aceite e receba dEle o falar dEle. Então há um desafio nosso de perceber que o agir do coração, quando Deus toca o nosso coração, vem um fluir de pensamentos. Vem um fluir, é um fluxo. Ele é espontâneo, natural, ele está ali, ele vem na nossa vida. Então, como é que eu percebo esse fluir? Nós já falamos aí sobre as 4 chaves, né? Mas eu preciso ajustar, me aquietar e sintonizar a minha mente aos pensamentos fluidos. Ok, então eu vou perceber, vou prestar atenção a esses pensamentos que vêm ao meu coração. E aí eu pego esses pensamentos, tem pensamentos de raiva, tem pensamentos de infidelidade, tem pensamentos de gratidão, tem pensamentos de entrega para Deus, tem pensamentos os mais variados. Aí eu pego todos esses pensamentos e vou elevar eles, como diz lá em 2 Coríntios 10, eu vou elevar eles para a obediência de Cristo, eu vou submeter eles a Deus, esses pensamentos espontâneos. Esse é o trabalho da mente, que está cooperando com o coração. E aí a grande pergunta, a grande sacada, o pulo do gato, ou o que se queira dizer, o ponto-chave, é essa oração. Senhor, como o Senhor vê este pensamento? Senhor, por que eu estou com tanta raiva? Senhor, por que eu me sinto assim? E a boa notícia é que Ele vai falar com você. E aí você precisa entender a linguagem da parte de Deus. E a linguagem da parte de Deus, você vai perceber que ela vem na sua vida e de pensamentos espontâneos. É um dos primeiros pontos, um fluir de pensamentos. Uma lembrança da infância, algo que lhe disseram, uma imagem. E aí você continua nessa pergunta, Senhor, mas o que quer dizer isso? O que o Senhor quer me dizer? E aí, aquela base das 4 chaves, você vai escrevendo, você vai discernindo junto a Ele a sua caminhada. Então, você alinha o seu coração aos pensamentos fluidos do caráter de Deus, que são amor, paz e alegria. Alguns têm dificuldade quando eu coloco o PowerPoint. Até estou fazendo um teste hoje se é bom ou não é bom isso. Mas você não precisa ficar tão vidrado em querer copiar todas as coisas. Você vai receber isso tudo por escrito, tá bom? Você tem tudo à sua disposição.
o que é preciso abrir o seu coração agora para você receber o que o Espírito Santo está ministrando. Amém? Então, alinhe o seu coração aos pensamentos fluidos do caráter de Deus. O caráter de Deus, como é que ele é? Quando eu estava compartilhando com você sobre o meu momento de down, né? O meu deprimento de estar depressivo, eu fui para ele: Senhor, essa situação, como é que o Senhor vê ela? As pessoas vêm e vão, as pessoas às vezes desistem da gente. E como é que o Senhor vê? E aí ele fala do caráter dele: eu sou amor. É assim como eu tenho tratado com você, eu trato com as pessoas, e você é amor, e da mesma forma, você. Quando você começa a perceber o caráter de Deus, quando se fala em amor, quando se fala em paz, né, quando você está atribulado, e você busca Ele na sua aflição e diz: Senhor, por que eu estou me sentindo tão mexido, tão confuso dentro de mim? E Ele vai se apresentar como o príncipe da paz. Ele vai falar palavras que vão lhe trazer consolo. E quando você recebe por fé, que você diz amém, eu recebo, o que acontece? A paz dele, o caráter dele se manifesta na sua vida. E aí você consegue discernir na sua mente: esse pensamento, esse fluir vem da parte de Deus. E ele está me ensinando. Então o primeiro passo nosso é entender isso. O segundo, que eu já tenho ministrado muito para você aqui, e está numa das orações de Efésios que você tem aqui, diz, Paulo ora assim: oro para que Deus, ele ora por você e por mim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, aquilo que está oculto a minha razão, no pleno conhecimento dele, na própria pessoa dele. Aí ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Os olhos, igual imagens. Seus olhos são para ver coisas, não é assim? Os olhos do seu coração são iluminados, para você saber qual a esperança do seu chamado. Deus vai te dar uma figura para a sua vida, da esperança que lhe aguarda, vai lhe dar imagem sobre isso, para que você saiba a riqueza da herança dos santos. Deus vai lhe dar uma visão, uma clareza da sua herança que você tem em Cristo Jesus. E o próximo é que ele segue ali, que eu gosto de referir sempre, é para que você conheça o poder da ressurreição. Para Deus não existe impossíveis, e o poder da ressurreição vem mostrar para você e para mim uma imagem que Deus não diz: esse não dá jeito. Deus não fala assim. Essa situação é impossível mudar. Deus não fala assim. Deus nem pensa assim. Ele vai sempre dar uma imagem de vida, sempre uma imagem de esperança, de riqueza, de abundância do sobrenatural dele. Então, quando você olha para Abraão, eu já citei isso aqui também, eu vou repetindo, né, várias formas para que você vá pegando isso. Abraão, ele estava um dia deprimido. Deus disse para ele: e aí, Abraão, estou contigo. Aí, Abraão, o que me adianta? Você não me dá filhas? Abraão, sai da sua tenda, vem para fora. Vem. Ele veio lá para fora. Agora, olha para o céu. Aí ele olhou para os céus. Aí Deus disse para ele: agora começa a contar. 1, 2, 3, 4. E quando ele vê, Deus diz para ele: assim será a tua descendência. Naquele momento a palavra de Deus diz que ele creu. Por que ele creu? Porque ele tinha sido convencido na sua razão? Não, porque uma imagem se uniu à palavra que Deus tinha dado para ele. E essa palavra, agora com a imagem e palavra, se estabeleceu como rema na vida dele. Aí ele concebeu. Ele gerou aquela visão no coração dele. Ali que ele concebeu Israel, a nação que vinha após dele. Ali que ele recebeu Isaac, o primeiro filho. E isso aqui é muito interessante, que quando você começa a conversar com Deus, né, e você vai perceber que a fé do coração, ela se manifesta quando você tem claro uma imagem. Quando Deus dá uma foto. Por isso que às vezes tem pessoas que têm por costume de colocar na geladeira as fotografias daquilo que querem que
que aconteça. Contaram essa história para minha mãe, acho que eu já te contei, né? Contaram essa história para minha mãe, não. Você põe uma fotografia de um bebê muito bonito ali na tua geladeira e sempre passa ali olhando. E aí vai nascer um bebê bonito. Tadã! E olha que é bonitinha a foto que ela tinha, eu vi aquela foto depois. A fé do coração, ela se manifesta com a imagem celestial. Às vezes nós queremos ter a fé aqui, e a gente até faz careta para demonstrar a fé, né? Estou crendo. Parece que a gente precisa forçar, e a fé, ela nasce no coração. Você ouve o rema de Deus, Deus te dá uma imagem, bingo! Você firma o seu coração. Amém? E daí você tem as imagens divinas. E aqui tem as questões assim que, se a gente fosse para estudar, né, debruçar e ver, diz assim a oração ali em Crônicas: conserva para sempre o coração do teu povo estas disposições. Ali a palavra é imaginações, yetzer, no hebraico. E pensamentos, inclina-lhes o coração para contigo. Jesus, ele, como eu já falei com você, ele vivia das visões do Pai, né? Aí você tem os textos. Aí, outra coisa, as imagens malignas, né? Você tem as imagens malignas. Aí Deus diz assim, quando ele se depara com a situação do ser humano, ele diz, é mau o desígnio íntimo, a palavra ali é a imaginação, do homem desde a sua mocidade. O tempo que eu trabalhava com jovens, aquilo me marcou assim, porque a gente falava e sempre as imagens eram ruins, negativas, sempre eram meio para baixo. Aí você vai aprender um pouquinho, estudar sobre o que desperta a curiosidade nas pessoas. Aí eu vou te perguntar, num programa de TV, acho que agora é o Alerta, né? O jornal policial, as pessoas ficam vidradas ali. Aí você vai colocar uma boa notícia. Não, eu quero saber, sede de saber coisa ruim. E gasta-se dinheiro, se quer que as pessoas leiam algumas coisas, você tem que falar uma negativo, para daí chamar a atenção dela. Por quê? Porque a imagem, sempre a imagem primeira do coração do ser humano, sem Jesus, é uma imagem negativa, é maligna, é mal. E perceba um pouquinho no seu dia a dia, quando você tem uma situação que você perdeu o controle, a primeira imagem que vem, normalmente é ruim. Algumas coisas começam a assustar a gente, né? Aí veja esse texto aqui, só lendo ele é um chuá de texto bíblico. Quando Paulo, lá em 2 Coríntios, diz assim, todos nós, você e eu, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor. E o que acontece quando nós contemplamos a Deus? Quando nós vemos as imagens divinas? Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É impressionante esse texto quando você considera ele, diz, Senhor, é na contemplação, e aí você tem até um exercício espiritual na área de contemplação, e alguns ficam ascetas, né, se recolhem para ter uma contemplação, mas eu estou falando de coisas do seu dia a dia, da vida conjugal, da vida da família. Quando você faz essa pergunta, Senhor, como o Senhor vê essa situação? Senhor, o que o Senhor está falando aqui? Como o Senhor quer ministrar no meu coração? Quando você olha para Ele, você alinha o seu coração. E aqui tem uma oração que eu queria que você considerasse. Enquanto eu vou lendo, eu peço que você ore junto comigo, assim, no seu coração, e diga, Senhor, eu me arrependo por me permitir ser capturado pelo racionalismo e viver na lógica e na razão da minha mente, em vez das imagens do coração. Senhor, cura-me, eu imploro, restaura os olhos do meu coração.
Eu oro para que os olhos do meu coração sejam iluminados. Deixe-me viver como Jesus viveu. Deixe-me aprender a raciocinar como tu mandastes eu raciocinar. Quer estar junto a ti. Senhor, e concede uma revelação de que tal raciocínio usa a sua imagem. Deus raciocina com imagens. Tem um texto na Bíblia que diz, Deus diz assim, raciocine, pense comigo. Isaías capítulo 1. Não sei se é 18, acho que é 18 ou 19, por ali. Só que Deus diz, o raciocinar, ele precisa acontecer na presença dEle, senão nossa mente se perde. Quando você diz, Senhor, como o Senhor pensa, como o Senhor sente, Senhor, como o Senhor vê a situação, você está raciocinando diante dEle, junto com o seu coração, e Ele vai trabalhar com pensamentos fluidos, Ele vai trabalhar com imagens que Ele vai trabalhar e vai lidar no processo. Amém? Está comigo? Amém para essa oração também? Esse é um tipo de oração de arrependimento, né, que a gente tem. Muito bem, o terceiro são as emoções. E aqui é interessante, eu já tenho falado isso, mas repetindo mais uma vez, nós relegamos as emoções a uma questão de alma, e as Escrituras não o fazem. Veja esses textos, só para citar alguns, você tem 1.200 deles. O coração alegre, alegria, formoseia o rosto. Diz que não tem pessoa feia, tem coração feio. Então, quando o coração está alegre, formoseia o rosto. É o melhor tratamento de beleza. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. A paz é uma emoção de descanso, de tranquilidade. Fiquei amargurado na fúria do meu espírito. Amargura no coração. Falarei da angústia do meu espírito, Jó. Um espírito angustiado. São emoções. E aí você percebe que as emoções mais profundas, tanto positivas como negativas, elas estão no coração. As emoções mais superficiais, elas estão na alma. Então Deus trata conosco, Ele vai tratar sempre falando com o nosso coração. E para que elas sejam curadas, eu preciso entender como as emoções funcionam. E elas estão muito interligadas com as imagens. Elas são um subproduto das imagens que você carrega no seu coração. E aqui é uma coisa interessante, vou fazer um teste. Não sei como é que é a sua teologia do final dos tempos. Mas se eu começar a falar para você aqui, agora uns 10 minutos, dizendo que o anticristo está aí, e você não vai mais poder comprar e vender. Você vai ser perseguido e vai perder tudo, vai passar fome. Porque o anticristo vai proibir de você falar. A nova ordem mundial está aí, e ela quer dominar a sua vida, a sua família, quer tirar teus filhos. Pergunta. Foi um brevezinho, só um teste. Que emoção vem? Sei lá, tem tudo que é tipo de emoção. Aí, você pega um texto da palavra de Deus, e esse texto está aqui, isso aqui que era para ver. Imagine você saber disso. O governo do anticristo está dominando. E vai ficar pior. Está ficando cada dia mais ruim. E tudo que você tem, você vai perder. E ele vai dominar a tua família, vai separar você, vai te encher de doença, ele vai destruir a tua vida. Aí, eu vou virar a página. A Bíblia diz o quê? Isaías, e o aumento do seu governo não terá fim. Aleluia. O governo do Senhor no seu coração vai encher. O conhecimento de Deus vai encher toda a terra. As pessoas vão chegar a um momento que elas vão ter que decidir bem claramente, elas vão se entregar de todo o coração. Elas têm fome e sede dos caminhos de Deus. Elas vão vir a Ele com um coração quebrantado. O avivamento está diante de nós e você vai experimentar o sobrenatural de Deus. E o que eu estou falando é a palavra de Deus, é a minha visão de fim de mundo.
É outra emoção. As suas imagens que você tem dentro do seu coração, e Deus vai trabalhar nessas 8 semanas nessas coisas. Elas definem as tuas emoções. Então você pode perguntar muito bem, a perguntinha-chave: Senhor, por que eu estou sentindo assim? Da onde que vem isso, Senhor? Aí você está arrazoando com Ele, você está raciocinando diante dEle. E Ele está ministrando o seu coração na sua caminhada. A emoção. O que ela diz? Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Sim, o pedido, se você tem uma imagem negativa sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, Senhor Jesus, substitua em meu coração as imagens malignas pelas imagens divinas. Senhor, me dá as imagens que o Senhor tem para o meu ministério, no meu trabalho, onde é que eu estou envolvido. Senhor, para a minha família, o que o Senhor tem para a sua igreja? Qual é a imagem que o Senhor tem para a sua igreja? E você vai perceber esse sobrenatural de Deus agindo na sua vida. O favor dele vindo para a sua vida. Olhe firmemente para o autor e consumador. Nós cantamos isso, nós recebemos aqui o Alexandre falando isso. Focar os olhos do nosso coração em Jesus. Eu estava observando Jesus aqui durante o louvor. Ele disse: mas Senhor, o Senhor está dançando assim, nós estamos dançando assim no meio do louvor. Eu não consigo isso, eu vou cansar muito rápido. Aí, de repente, eu vi ele abraçado com você. Daí eu olhei para o lado, estava abraçado com o Alexandre, estava abraçado com cada um de nós aqui, celebrando essas... Que tipo de emoção vem na minha vida? Uau, Jesus está aqui, beleza, estou feliz da vida. Se eu fico lá: Senhor, vem. Parece que Ele está longe. Ele está aqui junto conosco. E quando você percebe isso, você começa a meditar no seu coração. Eu gosto muito desse texto, eu aprendi ele com uma música, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras da minha boca, o meditar do meu coração. Vai, Karine. Sejam sempre Ti, ó Senhor. É isso aí. Essa aqui é uma oração para ser feita quando nós, no nosso pensamento. Eu não sei, e é uma das coisas que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente. Mas como é que está o seu diálogo interior? O que você fala dentro do seu coração? Isso determina o quão cheio ou não o seu coração é do Espírito Santo. É o primeiro ponto lá de Efésios 4. Falando consigo mesmo. Esse seu diálogo interior faz toda a diferença na sua vida. E mostra o que anda no seu coração. A palavra meditar significa ponderar, murmurar, imaginar, falar consigo mesmo, inclusive rugir, gritar, né? Refletir, murmurar, um som murmurante, você fica cantarolando algumas coisinhas assim, murmurante, né? Tem a ver com a meditação. E a meditação bíblica, ela sempre vai resultar em iluminação e revelação que provém do coração. Eu tenho falado aqui, até a irmã falou ali que diz: pare de estudar a Bíblia, medite na Bíblia. A Bíblia, ela se aprende meditando nela. Pegue um versículo na semana, medite num versículo numa semana. No final do ano você vai ter 52 versículos meditados, absorvidos, tendo como revelação na sua vida. Imagine a riqueza disso. Eu vou fazer um versículo por dia, vou ter 300. Não, é muito. Começa com um por semana. Né? Medita na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, fique murmurando, fica ponderando, fica lendo de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Imagine aquele versículo, pergunte ao Senhor, faça perguntas para Ele. Isso tem a ver com a meditação que eu estava falando. Então, um coração curado, aí você tem as características dele, é cheio de fé, esperança, amor. Chave, essas 3 palavras: fé, esperança e amor. Hebreus ainda fala que tem uma consciência limpa, está descansado. Romanos fala do reino de Deus, da manifestação dele com paz, justiça, alegria no Espírito Santo. São as marcas de um coração curado.
Quando você tem a outra marca de um coração ferido, você vai perceber no seu coração perturbação, tristeza, opressão, estar zangado, desencorajado, abandonado, enfurecido, endurecido, duvidoso, medroso, arrogante, solitário, rejeitado. Às vezes no dia parece que eu experimento os dois. Dependendo de como eu percebo as coisas e como eu trabalho essa questão dos pensamentos fluidos das imagens. Se eu não trabalhar corretamente essas questões, eu percebo, eu deixo ou o meu coração ser ferido ou o meu coração ser curado. A decisão é nossa, é sua. Que tipo de coração nós queremos ter? E aí, como é que faz para tirar as feridas do coração? Não sei quem chegou aqui primeiro, se foi o Charles, se foi a Fábio, ou algum dos músicos. Quando chegaram aqui, esse salão estava escuro. Aí eles começaram a orar. Escuridão, vai embora daqui. Escuridão, sai desse lugar. É isso que eles fizeram? Ou eles foram lá e acenderam a luz? Quer acabar com a escuridão na vida, onde nós estamos, e a escuridão do coração? Instale o interruptor lá do coração e acenda, com a simples pergunta: Senhor, olhando para Jesus, né? Aqui a palavra diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você tem orações que podem ser muito eficazes. Pode ter orações que são menos eficazes. A pergunta é: como é que a minha oração pode ser mais eficaz? É entendendo que eu sou justo. Aí eu aplico a fé. O Senhor Jesus me fez justo. E Ele me atende por causa dEle mesmo. Né? Então a fé do coração e o perdão, quando não tenho chateação com alguém, e eu entrego, perdoo as pessoas, eu estou ligando o interruptor. E as duas chaves fundamentais para que a oração eficaz funcione. Até uma curiosidade aqui, não aguento essas coisas, porque a palavra eficaz aqui é energia. Tem orações que têm mais energia, tem orações que têm menos energia. A palavra eficácia, que fala o que a energia faz, né? Ela produz algo. Então, quando a oração, o justo ora, ela tem muito poder. Ela pode transformar e trazer uma transformação por causa entre aspas, me entenda bem, nós vamos conversar um pouquinho mais adiante, uma descarga de energia celestial vem ali sobre aquela situação. Amém, queridos? Estou forçando a barra, não? Veja aí algumas 7 pistas de um coração ferido. As pressões internas são mantidas em suspenso, né? A princípio está tudo bem, mas acontece alguma coisa, mas elas nunca desaparecem, sempre tem um mal-estar. Problemas voltam regularmente. Qualquer padrão de pecado habitual ou teimosia sempre é um sinal de um coração machucado. Fraquezas habituais, mentais, emocionais, espirituais, físicas. As outras pistas. Qualquer coisa contrária à paz, fé, esperança e amor é um sinal da ferida do coração. Qualquer coisa dentro de mim que se alinha com qualquer atividade de Satanás, matar, roubar, destruir, pensamentos, imagens e assim por diante. Vícios ou áreas fora de controle, que eu não consigo dominar. E aqui eu tenho uma curiosidade, acho que a gente ia precisar mais tempo para explicar isso aqui, eu quero já ir para a conclusão. Aqui eu te falei no começo, você tem o coração e você tem a mente. A mente e o coração, eles foram dados para trabalhar assim. A mente é o guardião do coração. E quando diz assim, mais do que tudo, guarda o coração, é uma tarefa da mente, de você guardar a mente. E aí, a mente, ela precisa perceber a linguagem do coração, que são o fluir, que são as imagens, que são as emoções, e que são a meditação que ele faz.
Quando a mente começa a meditar diante de Deus, conversar com Deus, ela protege o coração. Só que tem uma coisa interessante que hoje em dia acontece, que quando tem emoções fortes, a mente ela fica em suspenso, ela fica como que ela tirada fora. Quando você tem imagens muito fortes, nós normalmente desligamos a mente. Quer ver uma coisa? Nós normalmente assistimos filmes. Invariavelmente vai ter uma cena de sexo. A gente assiste. A mente, cadê? Se a sua mente estivesse presente, ela diria: alerta, 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 essa imagem não pode entrar no teu coração. Porque ela vai te dominar. Ela vai trazer sentimentos, emoções. Ela vai te impulsionar a fazer coisas que você não quer. Alerta, alerta. Só que você não faz. Você absorve. E aí fica aquela imagem dentro. Aí, eu fiz um teste uma vez, quase não assisto mais televisão, mas é canal aberto, né? Aí as propagandas, tem lá as propagandas. Hoje elas estão no YouTube, né? Estão ali, ou nas redes sociais. Aí você está assistindo as propagandas, aquelas imagens bonitas. Se de repente você começar a dizer, é verdade, é mentira, é verdade, é mentira. De repente você vai ficar dizendo mentira, 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 mentira. Ah, não dá para assistir mais nada. Se a mente estiver alerta, protegendo o coração. Aí as imagens, as emoções, elas suspendem a mente. Aí depois você vai analisar um pouquinho, mas se fica perdido. A mente e o coração ficam perdidos, eles foram feitos para trabalhar juntos. Por isso a Bíblia diz, por exemplo, lá em Salmos, eu não vou colocar nada diante dos meus olhos que me afaste de Deus, nenhuma imagem que seja contrária à vontade de Deus. Proteger o coração. Quando você protege o seu coração é puro, o seu coração ele vai reagir corretamente nas situações e você vai conseguir vencer vícios, vencer situações que te atrapalham. Então eu achei muito legal essa explicação, me fez perceber algumas coisinhas da importância da mente e do coração trabalharem juntos. Então vamos chegar no final. A pergunta-chave é: você quer entregar teu coração a Jesus? Porque só Ele que é o especialista em coração. Para curar o coração. Para transformar o teu coração. Sentado como estamos, peço que você feche seus olhos. Você simplesmente repita assim comigo: Senhor Jesus, eu lhe dou o meu coração. Seja o Senhor do meu coração. Eu rejeito toda a influência das trevas. E eu declaro: Jesus é o Senhor no meu coração e de toda a minha vida. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, peço que você converse com os pastores, converse com as pessoas ao seu lado e você consolide o seu coração nessa sua decisão. E aí, o nosso próximo passo é uma lição de casa que eu quero te dar. Talvez isso aqui você possa copiar, por gentileza. Senhor, qual é a principal ferida do coração que você quer curar nestes dias em minha vida? Você vai receber isso em PDF, mas vamos lá. Para você já começar hoje com essa oração. Senhor, vá para diante dele, comece a arrazoar diante dele e perguntar: Senhor, qual é a ferida do coração que o Senhor quer curar na minha vida? Ok? E aí eu vou te dar 8 opções. E dessas 8 opções eu vou pedir para você escolher 2 ou 3 no máximo. Porque não dá para trabalhar tudo de uma vez. Se eu tenho um paciente, eu sou médico, eu tenho um paciente que tem um problema de coração, tem um problema no rim, quebrou uma perna. Eu faço a operação tudo de uma vez? Rabo o peito do cara, corto aqui atrás, arrumo aqui, vou matar o paciente. A mesma coisa se você no seu coração quiser tratar tudo de uma vez, vai matar. Tem que ser devagar. Escolha 1, 2, 3 áreas, no máximo 3.
que você diz, essa área aqui que eu quero tratar diante de Deus. Essa área eu percebo que eu preciso um toque de Deus. Relacionado a medo, a raiva, a rejeição, a dificuldade financeira, na área da sexualidade, na depressão, na dor, na vergonha. As outras palavras ali são sinônimos, né? Anote aí. Qual é a área que você... Porque isso vai te conduzir durante as 8 semanas. Ou as 7 semanas que estão diante de nós. A pergunta é, Senhor, qual é a principal ferida do coração que o Senhor quer curar? Qual a principal ferida? Opa, não. Qual a principal ferida do coração que você quer curar? Aí você diz para mim, pastor, não tem nenhuma ferida. Todos nós temos feridas. E não adianta agora eu fazer, não, pastor, aqui está zerado. Não está, não. Eu tenho coisas que Deus está tratando e parece que, como eu já te falei, né, ele trabalha assim em espiral, aprofundando, né? Ele vai trabalhando para ter o seu coração puro, ter o seu coração sem mistura, um coração entregue para Ele. Como eu te disse, o teu coração, ele é muito vulnerável. Se você não protege o teu coração, uma palavra pode derrubar ele, pode ferir ele. Então eu preciso estar sempre atento, ligado, protegendo o coração. Sempre protegendo o coração. E aí já praticando as partes. Veio uma ferida, opa, coração machucado. Então os passos é, Senhor, como é que o Senhor vê essa situação? Como é que o Senhor sente? Me dá uma imagem. Me alinha de novo, Psh, alinha, ó. Estava falando aqui no começo sobre o momento de perceber algumas coisas e ficar entristecido com aquilo. O coração começou a ficar machucado. E se eu desse trela para esse ferimento, o que eu ia começar a fazer? Mas o cara ali, ó, e aquele lá, Henrique, você não sabe lá o que o cara me fez, começar a falar para os outros. E o que eu faço? Um coração amargurado, diz Hebreus, contagia outros, fica machucando os outros também. A gente fica pesteando um ao outro, com as feridas do nosso coração. É ruim, né? Vamos ser homens e mulheres, filhos de Deus, filhas de Deus, que têm um coração curado e que curam os outros. Amém, queridos? Aí só lembrando a carta de amor, né? Se você separar um tempo nesse domingo, escreva uma carta de amor. Leve aí uns seus 3, 4 minutos. Escreva para ele quanto você ama, daí perceba ele falando com você. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Pois você me disse se o PowerPoint ajudou ou se ele atrapalhou na ministração. Pai Celeste, nessa última semana nós oramos ao Senhor, sonda meu coração e vê se há um caminho mau. E Senhor, nós apresentamos hoje diante do Senhor esses 8 caminhos que de alguma forma afetam as nossas vidas. E, Senhor, eu oro que durante esses dias em que vamos abrir o nosso coração uns aos outros no grupo familiar e começar a orar uns pelos outros, Senhor, eu peço coragem, eu peço por fé, Senhor, aumenta-nos a fé nesses dias, para experimentar a cura do coração, uma cura profunda, intensa. Senhor, nós queremos ser um povo curado no coração e que cura outras pessoas. O Senhor nos colocou aqui para sermos sal, luz, sermos aqueles que curam o nosso próximo e não aqueles que machucam e prejudicam e contaminam. Senhor, aqui está o nosso coração, sonda-nos. Trata conosco nesses dias, Senhor. Enche o nosso coração de fé, Espírito Santo de Deus. Por gentileza, eu peço, Espírito Santo, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro, por gentileza, Espírito Santo de Deus. E
Ministra o coração. Firma o fluir, firma as imagens, firma as emoções. Firma, Senhor, o meditar. Muito obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome. Comece a cantar ao Senhor em consagração, em